isso aí, gente. Muito boa essa palavra. Eu tenho certeza que falou ao coração de muita gente. E agora a gente vai para o momento das nossas perguntas, do nosso debate. E eu queria começar perguntando para o pastor. E quando os filhos obedecem aos pais e não têm um bom relacionamento com eles? Bom, quando os filhos eles têm a consciência, vê se eu entendi a pergunta, eles têm a consciência de que são obedientes, mas eles não têm um bom relacionamento com os pais. O melhor caminho, o caminho mais bíblico, é o caminho, primeiro, da oração, né? Existe um texto em Malaquias 4:6 que ensina assim, que o Senhor virá e converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Então, o que falta para a bênção do Senhor ali é conversão do coração do pai ao filho e do filho ao pai. Isso se faz, em primeiro lugar, com oração e, em segundo lugar, com diálogo. O filho precisa ter a tranquilidade de sentar com o pai ou com a mãe, dependendo de quem ele tem mais dificuldade, e dizer: pai, eu quero ser seu amigo, mas eu não estou conseguindo. O que eu preciso fazer para ser seu amigo? Porque, às vezes, o pai está num momento ruim da vida, está num momento de desemprego, está num momento mais irritado, está numa pressão do trabalho, né? Então, precisa, se o filho é crente, ele tem consciência de que é obediente, ele precisa trazer o pai para o diálogo e não ter medo de dizer: pai, olha, eu queria muito ser seu amigo, né? Mas eu não consigo. O que a gente pode fazer? Né? Começa com a oração e depois com o diálogo. Sim. A segunda pergunta que é: a minha filha responde muito mal ao pai, mas justifica dizendo que ele a irrita. Qual o conselho? Bom, vamos lá. Como que a pergunta veio na pregação, né? Uhum. Como que o pai a tem irritado, né? Porque se o pai está dizendo: filha, você precisa fazer a tarefa da escola, filha, você precisa fazer isso, filha, você precisa fazer aquilo, e a filha está respondendo ao pai porque está irritada, ela pode estar irritada por não querer obedecer. Vamos supor, né, um exemplo: filha, levanta, são 7 horas e você precisa ir para a escola. E a filha vira para o lado e dorme mais 5 minutos. O pai volta e fala: filha, vai levantar ou não vai? E aí a filha: pai, eu quero dormir. Aí o pai volta mais firme e acende a luz do quarto e fala: levanta porque você tem que ir para a escola. E a filha fala: você só me irrita, eu te odeio, eu não sei o que lá, mas é só porque ela não quer ir para a escola, não é porque ela está irritada por não querer obedecer. Agora, pode ser que o pai a está irritando porque ele está, aquela ideia de torcendo a filha. Aí entra o papel da mãe. A mãe precisa conversar com esse pai, né? E chamar o pai. Aí o conselho que eu daria, mãe, você precisa sentar com o seu marido e dizer: meu bem, você é muito irritado, se esse é o caso, você precisa baixar um pouco o tom de voz, aprender a falar com a sua filha, porque você está perdendo o coração dela. E aí é um trabalho mais dos pais para os filhos, né? Mas precisa discernir, né? Se eu estou falando com uma menina que é desobediente e que não está querendo ouvir a voz do pai, ou se eu estou falando com o pai que é hiper irritado e precisa ser transformado aí pela graça de Deus. O papel aí, para acertar essa situação, é a mãe. A mãe precisa sentar com o marido, fechar a porta do quarto e falar: meu bem, pega leve aí que você está, segura aí que você está demais. Pastor Juliano, é o seguinte: a partir da experiência que você tem como pastor, como filho, como pai, quais são assim uns 2 ou 3 maiores desafios que você tem visto assim no ambiente familiar? Eu acredito que hoje nós temos alguns ídolos da cultura que afetam o lar, né? O primeiro grande ídolo da cultura que a gente precisa vencer e que afeta muito a relação da nossa casa é o ídolo do consumismo, né? Nós somos muito afetados hoje pelo consumismo e somos muito pressionados hoje pelas coisas que a gente não tem em casa, né? Então, este fato da gente não ter algumas coisas gera frustração e esta frustração vai gerando o sentimento de que essa família não é boa. Então, eu diria que os pais e os filhos precisam entrar num acordo de consumir menos. E eu creio que uma das grandes bênçãos que essa pandemia fez foi perceber que a gente precisa de muito menos para viver.
né? A gente precisa de muito menos para viver. A gente precisa ir menos ao shopping, a gente precisa comprar menos roupa, a gente precisa comprar menos tecnologia. Então, vencer o ídolo do consumismo. Segundo lugar, eu acredito que um outro grande desafio das famílias cristãs é estabelecer dinâmicas cristãs em casa. A gente vive hoje um mundo muito individualizado, a gente perdeu o costume da mesa, a gente não senta mais, não conversa mais, e a gente não tem mais o coração uns dos outros em casa. Então eu acredito que as famílias, a partir dos pais, devem ser diligentes em gerar tempo juntos em família, em trazer de volta o culto doméstico, e eu acredito que essa coisa da gente estar assistindo o culto em casa é fantástico, né? Se vocês assistem o culto em casa, cada um no seu aparelho, mudem isso, coloca no YouTube, na TV, e assistam sentados na sala, juntos, conversem sobre, trazer a prática cristã do culto doméstico, da oração diária, da leitura bíblica constante em família. E, em terceiro lugar, eu acredito que o grande desafio das famílias hoje é a gente ser mais amigo um do outro, conhecer melhor um ao outro. Como o mundo é muito individualizado hoje, às vezes o pai não conhece muito bem o filho, né? Tem desejos no coração do filho que o pai não faz nem ideia, né? Um dia o filho chega com 19 anos de idade e fala assim: ah, pai, eu estou indo para a Austrália. Você fala: Austrália? Não, sempre foi meu sonho. Desde 12 anos de idade que eu vejo vídeo no YouTube que eu quero ir para a Austrália. E o pai não faz nem ideia. Por quê? Porque ele não foi amigo do filho o suficiente para entender que havia ali uma vontade, um desejo, algo que poderia, enfim. Então precisa ter mais, eu acredito que as casas precisam ser mais cercadas de naturalidade, de humanidade, de amizade, né? Esse é o caminho para um lar equilibrado, acredito. Nós tivemos aqui uma palestra sobre transtorno do vício digital. Uhum. Né? E a gente sabe que tem perigos, desafios e oportunidades. Uhum. Nessa questão, você até citou agora na resposta à pergunta, que de repente no domingo, né, tem possibilidade da gente estar junto comunitariamente na igreja, a gente está assistindo em casa. Mas aí tem o perigo de cada um assistir no seu aparelho e, de repente, a possibilidade de todos estarem juntos numa televisão. Quais seriam outros perigos e algumas oportunidades que a família tem na questão digital, na questão das mídias sociais? Eu acredito que os pais precisam... os pais não podem mais abdicar da vida digital, né? Eu não tô dizendo, eu tenho 46 anos de idade e eu não vou ser um blogueirinho digital. Eu não vou... assim, nem youtuber? Youtuber, um influencer, não vai dar mais, né? Eu sou músico, eu trabalho com as redes sociais, mas para mim é um esforço violentíssimo aquilo. A minha filha é uma TikToker, né? Então, e eu amo isso, e eu quero participar do mundo dela, né? Então, eu acho que os pais, em termos da vida digital, eles estão indo lá porque é isso mesmo. As meninas se reúnem para fazer TikTok juntos, né? Aí eu preciso participar, ainda que eu não entenda o propósito. Qual é o propósito do TikTok? Não sei, mas eu quero participar disso com ela, e eu quero me alegrar disso com ela, né? E eu preciso ter paciência com isso para entrar no mundo. O meu filho saiu da sala para rir quando eu falei que minha filha é TikToker, porque esse tem sido o apelido da Laura, Laurinha TikToker. A gente participar da vida digital dos filhos. Segundo lugar, usar as nossas mídias sociais em casa de maneira amigável, né? Porque se você não fizer isso, né, existe também um ambiente muito terrível nas mídias digitais, né? Existe muita coisa ruim no Twitter, o Twitter é muito tóxico, é muito difícil, você tem coisas muito ruins no Instagram também, então você tem o lado B da coisa. Quanto mais o pai for amigo do filho, entender, né? Não ficar stalkeando também, não precisa você ficar dando like em toda foto, pelo amor de Deus, isso também não é legal. Olha, acha lindo, tira um print no máximo, faz um printzinho e guarda, né? Mas para de comentar a foto, não precisa ser tão top assim também, né? Mas participar com alegria, né? E a oportunidade é ensinar o filho a usar as mídias sociais dele para a glória de Deus. Então, o que eu falo para os meus filhos? Gente, já que vocês vão,
que o mundo hoje é um ambiente digital, usa isso para a glória de Deus, né? Então, por exemplo, não estou dizendo para você ser a Madre Teresa de Calcutá no Instagram, não é isso. Mas eu estou dizendo para você, em toda oportunidade que você tiver, prega o evangelho, de forma natural, como é natural para o seu coração, né? Acho que os pais devem indicar esse caminho, né? E se o pai e a mãe não têm Instagram, faz, por favor, faz que é legal, né? Não vicia, por favor, mas é bom a gente estar junto lá, é bom a gente se seguir em família também. Fazer a pergunta agora para a Gi. Gi, você vê entre os seus amigos pessoas que têm muitos problemas com os pais? Eu acho que poderia dizer sim, com certeza. E eu acho que eu poderia dizer que agora isso quase virou moda nos dias de hoje, né? Porque é relativamente muito fácil você ver pessoas que, principalmente adolescentes nessa época, que já são conhecidos, já têm essa ideia de serem rebeldes, de quererem fazer e na contramão. Então, na maioria dos casos, os pais também, tanto por parte dos pais, tanto por parte dos adolescentes, muitas vezes eles acabam por ter conflitos internos e também com os pais deles. E acho que principalmente também porque muitos não têm essa visão do que Deus quer que seja feito. Principalmente, eu acho que, é claro que em famílias cristãs também temos problemas, mas quando a gente vai olhar para aquelas famílias que não conhecem a palavra, que não conhecem toda essa instrução, a gente também pode ver que isso acaba, muitas vezes, sendo até agravado por conta desse fato, e muitas vezes as famílias elas até acabam se desestruturando, porque a internet, como o pastor disse, ela tem pontos bons, mas infelizmente muitos pais eles só conseguem ver os pontos ruins da internet. Então aquilo que de um modo poderia ser usado para fazer algo de bom, ele só é visto como um mal, ele só é visto como algo prejudicial. Então é muito comum você ver pessoas, ver adolescentes que estão tendo sim, problema com os pais, muitas vezes porque eles não conseguem entender os pais dele e vice-versa. Eu queria comentar uma coisa disso. O meu filho de 14 anos, o Davi, ele joga Fortnite. Fortnite aí, a galera... Mas ele joga muito, né? E eu ficava incomodado com aquilo, né? Porque ele passava um bom tempo jogando Fortnite. E como é um jogo que a realidade vai propondo novas oportunidades de construção e de batalhas e tal, eu não entendia por que o Davi passava tanto tempo. O que eu comecei a fazer? Sentar do lado do Davi e assisti-lo jogar Fortnite. O que eu percebi? Primeiro, que ele estava jogando com 3 outros amiguinhos da igreja. Ok? Então, aquele é um momento de socialização. Pô, na minha época, para eu ver um amigo, cara, eu tinha que ir lá na casa dele, no prédio dele, ver se o cara estava em casa, que não sei o que lá. Hoje em dia, não. Eles colocam um fone de ouvido, conecta pelo Xbox, e eles já estão juntos, né? Então, eles socializam, eles formam times, eles dão risada, eles estão zoando um ao outro, eles estão sendo amigos uns dos outros. Então, eu falei, pô, legal que o Davi está passando esse tempo junto com os amigos dele. E aí, o que acontece? Onde é o ponto de encontro? Na igreja, né? E aí, poxa vida, hoje, assim, às vezes eu sento com o Davi, ele vem para mim e fala assim, pai, nós vamos jogar um campeonato sábado, 5 da tarde, porque o youtuber tal marcou a live do campeonato tal e o prêmio é não sei o quê. Você sabe o que eu faço? Eu desmarco tudo, 5 da tarde, sento do lado do Davi, é um barato, ele põe uma toalha aqui no pescoço, aqui, porque vai enxugar a mão, e ele se prepara. Eu falo, gente, parece eu, quando na minha época ia jogar bola, é o mesmo lance, mudou a geração, né? Então você precisa entender, pai, que tem um lado bom nisso, né? Não é, moleque, você só joga videogame. Pô, ele vai fazer o quê se ele não for jogar videogame, então? Vai ficar pulando corda lá no negócio, então? O que ele vai fazer dentro de casa? Né? Então, você precisa entender o lado bom, colocar limites, né? Falar, não, tudo bem, 6 horas de videogame não dá, mas 2, 3 horas jogar videogame? Dá. Às vezes a mãe fica 3 horas no Facebook, fazendo nada lá, no WhatsApp com os amigos. Por que o seu filho não pode jogar 3 horas de videogame? Por que não é legal também? Né? E você disse na palestra de avisar, né? Olha, é por aqui, é por aqui. É por aqui, é por ali, isso pode, isso não pode, né? E eu gostei muito da sua palavra. Eu acho que os pais precisam enxergar o lado bom também das mídias sociais, o lado bom da interação. O mundo mudou, gente, né? E a gente precisa entender, né? Eu fico pensando, quando eu comecei a namorar minha esposa, eu tinha 18 anos e ela também. Pô, quando a gente brigava, todo namorado dá umas briguinhas de vez em quando, né?
A gente brigava, cada um ia para o seu lado. Eu dava glória a Deus, que eu ia só ver ela no outro sábado, e para falar não dava. Pô, hoje em dia os meninos brigam, eles continuam brigando no WhatsApp, e às vezes está 3 horas da manhã, e a gente não entende, mudou a geração, né? Mudou a forma de comunicação, é muito mais intenso, é muito mais presente. Então os pais precisam sempre orientar o limite, mas perceber que isso é uma onda, você não luta contra a onda, né? Você vai para a praia, o que você faz? Você relaxa, deixa a onda passar, porque se você lutar contra, você acaba se machucando, né? Então precisa entender o lado bom e proteger o seu filho, mais do que proteger, prepará-lo contra as coisas ruins, para que ele possa, na hora certa, tomar as decisões corretas e ele mesmo saber, assim, se privar, não se envolver em problemas, né? Aprender como lidar com a situação. Exatamente. Tem uma pergunta aqui que é: eu sou cristã e os meus pais não. Uhum. E eles me proíbem de ir na igreja. O que eu tenho que fazer? E essa aqui, emendando, exatamente, basicamente o que você falou. Quais são os limites, né, na questão da obediência? Como que seria uma desobediência cristã em relação aos pais? Eu acredito que se você é cristão, filho, e seus pais não são cristãos, você precisa, em primeiro lugar, assim, dar um bom testemunho de cristão em casa. Não é assim, eu sou crente, eu vou brigar com essa família agora porque eu sou crente. Não é isso, né? Daí já não vale, né? Eu sou crente, então você ama o seu pai e a sua mãe. O seu pai e a sua mãe precisam olhar para você e falar assim: o que aconteceu com esse menino? Por que é tão dócil? Por que é tão amoroso? Por que está servindo tanto em casa? Por que eu não preciso mais mandar fazer as coisas? Por que eu vou acordar já está acordado? Por que só tira 10 na escola? O que aconteceu que mudou a ética desse meu filho? Aí você está pregando o evangelho com o seu testemunho. Segundo lugar, você precisa pregar o evangelho para os seus pais, né? O filho precisa pregar, os seus pais não são cristãos e você é, então você é um missionário na sua casa. Você precisa pregar o evangelho para os seus pais. Como que você pode pregar o evangelho para os seus pais? De maneira inteligente, né? Por exemplo, manda um WhatsApp com um versículo bíblico para o seu pai. Você viu uma pregação top do pastor Arivaldo, do pastor Hernandes, do pastor Nilson? Pega o link do YouTube, manda para o pai. Fala: pai, olha que top isso aqui, olha que legal, né? Nem sei se adolescente fala top hoje, né? Mas olha que, sei lá, isso aqui, né? E aí você vai, de certa forma, evangelizando seu pai e a sua mãe. Você precisa falar do amor de Jesus que transformou a sua vida para os seus pais, né? Nesse sentido. Já está sinalizando com as suas atitudes, né? Exatamente. Aí, de repente, a palavra... Exatamente. Ela não vai ver, os pais não vão ver tanta dissociação entre uma coisa e outra. Entre uma coisa e outra. E quando você falar assim: pai, eu queria ir para a igreja, o seu testemunho vai convencer o seu pai e a sua mãe, né? Então eu diria, capricha no seu testemunho em casa, né? Seja crente na sua casa, obedeça aos seus pais, honre os seus pais, não brigue com eles, né? Não chegue, você vai para o inferno porque você não é crente, você vai ver o diabo. Não faça isso. Pelo contrário, seja amoroso, pregue o evangelho para os seus pais com a sua atitude. Você imagina que surpresa maravilhosa, menina, sua mãe entrar no seu quarto e o seu quarto está arrumado. E a sua mãe fala assim: por que você arrumou o seu quarto? Aí você fala: para a glória de Deus. É top. Explica para mim o que é isso. Explica para mim que glória de Deus é essa que mudou o coração da minha menina, né? Então, eu acho que vai pelo testemunho, né? Por aí. Sim, e eu acho também que, principalmente nessas épocas, até é um jeito também de você mostrar com mais impacto, porque como o próprio pastor Nilson estava falando hoje, a gente está numa sociedade, numa época em que o eu é mais priorizado do que o outro ou qualquer outra coisa. Então, quando a gente coloca o outro no lugar e a gente muda, isso mostra para a pessoa que a gente é diferente dos outros. Isso também já é um jeito dos pais, por exemplo, eles irem vendo essa mudança, eles compreenderem. E vão existir fases, né? Tem a fase que seu pai não vai deixar você ir para a igreja, tem a fase que seu pai vai falar assim: não, vai para a igreja que está te fazendo bem, né? E vai ter a fase que seu pai vai falar assim:
eu preciso ir nessa igreja porque eu preciso disso aí que está acontecendo com o meu filho. Então, e no final a gente vai acabar mudando eles. E no final vocês vão ser instrumentos para poder mudar. E isso tem, assim, muitos testemunhos de filhos que foram missionários em casa e hoje a família toda enfim, de crianças que levaram os pais para a igreja, enfim. É porque esse é o melhor caminho, né? Esse é o caminho da salvação, é o caminho da vida eterna, né? Pastor, e se meus pais já não me deixaram fazer uma coisa, eu ficar insistindo, é errado? Depende do que você quer fazer. Vamos supor. Depende. Vamos supor, você quer namorar um tranqueira, né? Eu quero namorar o Juninho, porque o Juninho, ele é a paixão da minha vida. É um nome fictício aqui, né? E aí o seu pai fala, não, esse menino, filha, não. Por quê? Por causa disso, daquilo outro? Não. E aí você fica, eu quero. E seu pai vai falar não, e não. Ele tem os motivos dele, você tem os seus motivos. E, enfim, vocês não vão entrar num acordo, a não ser que o Juninho vire crente e seja uma bênção, e o testemunho dele mude. E o seu pai fala assim... Agora pode, filha, porque agora sim, entendeu? Então, depende muito do que você quer fazer. Se você deseja fazer algo que é bom no sentido da virtude, não, eu queria, fazer educação física. E o seu pai fala assim, você vai morrer de fome se você fizer educação física, né? E você fala assim, pai... Eu quero fazer educação física. E o seu pai ficar insistindo, não. Aí eu acho que é válido o diálogo, né? Porque pode estar ali a sua vocação. Porque em toda profissão, você tem, poxa vida, você tem educadores físicos que são hoje milionários, que estão aí, youtubers fenomenais, o que os caras fazem? Flexão de braço, né? e ensina os outros a ficar magro. E ficou milionário. Quem vai fazer? E por outro lado, você tem médico que não consegue pagar o aluguel, né? Então você tem gente que se deu muito bem numa profissão que é para de rir vocês aqui. Você tem gente muito boa em profissões que são hipoteticamente menos rentáveis e você tem gente se dando muito mal em profissões que são hipoteticamente mais rentáveis. Então você deve dialogar com seu pai. Pai, eu tenho nisso minha vocação, eu queria fazer isso, né? E mostrar para os seus pais que de uma forma cristã, tranquila, com diálogo, sem briga, mas ir dialogando e mostrando que ali está o seu coração, que você deseja aquilo, que aquilo é uma vocação. Deus te chamou para aquilo, né? Pastor, o pai é palmeirense, a mãe é corintiana, o filho é São Paulino e a filha é santista. Como ter comunhão numa família dessa? Brincadeira. Vai todo mundo pro Morumbi que fica tudo certo. São Paulino. Tricampeão, mas vamos lá. Fase ruim, mas a história é boa. Aí falando sério, imagina uma família cristã. Sim. Eles são cristãos, são crentes, mas por N motivos, o estado atual é que é uma família que não tem diálogos significativos. Sim. Né? É aquela coisa bem superficial. Uhum. Quando está chegando no limite para entrar numa briga, aí tem algum diálogo. Uhum. Mas não existe nessa família, que de crentes, eles vêm à igreja todo domingo, mas não tem um diálogo mais significativo. Uhum. Como fazer, o que fazer? Né? Se esse casal chega no Senhor como pastor, não dá mais, como que a gente faz? Eu diria assim, o caminho bíblico o pai precisa assumir o sacerdócio da casa. O pai precisa ser o pastor daquela família. Então, é assim, a Bíblia ensina que o clima da casa é a mulher que dá, né? Pedro fala, a mulher santifica a casa. Então, uma casa muito barulhenta é porque a mãe é muito barulhenta, né? É a mãe, né? Uma casa muito quietinha, a mãe é muito quietinha. Uma casa muito bagunçada, a mãe é bagunçada. Uma casa muito organizada, a mãe é organizada. Por exemplo, minha esposa é extremamente organizada. O meu guarda-roupa é degradê. A roupa vai vindo assim, ó, degradê. Até assim, ela é extremamente eu sou bagunçado e ela é extremamente organizada. Se eu dobro, casa é assim também. Se eu dobro uma camisa e ponho na gaveta, quando eu volto lá, eu abro a gaveta, ela está dobrada do jeito certo. Ela não fala nada, ela vai lá,
Eu nem sei se isso é toque, gente. Algum psicólogo aí me ajuda. Mas ela vai lá e organiza, né? Então, a nossa casa é extremamente organizada. Os meus filhos são organizados. Por exemplo, o Paulo, quando ele vai viajar, né, e ele viaja muito comigo, ele faz lista. Um dia antes, ele faz a lista do que ele vai levar. E aí, ele se organiza e tal. E eu sempre esqueço 3, 4 coisas para trás. É sempre assim, né? Então, a mulher, ela dá o clima da casa. Agora, o marido, ele conduz a espiritualidade. O tom da espiritualidade da casa é o pai, né? Em casas que não tem, que são famílias que sofreram divórcio, aí o que ficou, ou o marido ou a esposa que ficou com os filhos, deve assumir os 2 papéis, né? Mas no caso de uma família pai, mãe e filhos, o pai deve assumir a condução espiritual da casa. O que é assumir a condução espiritual da casa? Primeiro, é propor um ritmo bíblico para a casa, né? Então, o pai precisa encher a casa da palavra de Deus. Ele tem que chamar a responsabilidade para ele, né? Então, por exemplo, as conversas cruciais na minha casa, quem tem sou eu. Quem tem sou eu. Eu que sento com os meus filhos e falo, filhão, senta aqui. O que está acontecendo? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Por mais que a minha esposa, no dia a dia, ela vá tendo mais contato com os meus filhos do que eu, as conversas cruciais, importantes no sentido de conduzir a vida espiritual dos filhos, ela deve ser do pai. E o pai não pode fugir dessa tarefa. Ele tem que orar com os filhos, orar pelos filhos. E um pai inteligente, você sabe o que ele faz? Ele vai individualmente em cada filho. Né? Você não precisa, pai, reunir a família toda e falar assim, hoje nós vamos ter uma conversa aqui para limpar esse negócio. Não faça isso, você vai acabar arrumando uma confusão, porque vai virar tipo reunião do Big Brother, briga... Concílio familiar concílio familiar com réplica, tréplica, e gente chorando, e gente postando na minha família é uma droga, enfim, no Twitter, né? Porque é mais tóxico do que qualquer outra coisa. Aí, o pai precisa individualmente ir pregando o evangelho para os filhos, ensinando o evangelho para os filhos, né? E trazendo um ambiente mais bíblico para casa, né? Segundo lugar, na casa em que não há diálogo, é porque não há unidade, eles não estão se reunindo. Vocês precisam criar oportunidades para se reunir. Onde você faz isso? Você faz isso na mesa. Então precisa ter refeições juntos, à mesa. Você precisa fazer isso tendo programas juntos em família, né? Então ir para o teatro todo mundo junto, ir para o restaurante todo mundo junto, ir para, sei lá, passear no parque todo mundo junto, criar oportunidades de vocês fazerem coisas juntos. Vamos correr juntos, vamos fazer um esporte juntos, vamos andar de bicicleta juntos, relaxar e ter uma vida juntos, né? E eu acredito que os pais, eles precisam parar um pouco com essa coisa sisuda da casa, né? Assim, o pai gosta muito de rolar no tapete com o filho quando ele é criança, né? Tique, fica fazendo mêsversário, fica com essa frescura de ficar mimando. Aí cresce o adolescente e não conversa mais. Você precisa rolar no tapete com seus filhos também, né? De vez em quando, o Paulinho está aqui, de vez em quando eu tô sentado assim, em casa, e o Paulo, com 19 anos de idade, um homem, pula no meu pescoço, aperta o meu pescoço, e eu começo a engasgar, e o miséria fala no meu ouvido, escapa. Né? O que é isso? Né? Amizade. Amizade. É amizade. E a amizade, ela é conquistada, né? Ela é conquistada, e você tem que aguentar os seus filhos falando coisas para vocês que às vezes você ia falar, né? Enfim, que você iria se irritar com ele, você tratá-lo como a idade dele merece ser tratada, né? Então eu trato o meu filho de 19 anos como ele tem 19 anos, a minha filha de 17 como 17, de 14 como 14, e conduzindo a espiritualidade da casa. O diálogo vai voltar, né? Se vocês fizerem isso, o diálogo vai voltar. Para o diálogo voltar, agora terminando aqui a resposta, vocês precisam começar conversando coisas simples, né? Não adianta chegar para o filho e falar, filho, vamos resolver o drama da sua vida. Não. Você tem que chegar para o filho e falar, e aí?
Firmeza? Você quer comer um donuts? Você quer comer um hambúrguer? Né? E aí? Né? Como é que foi seu dia hoje? E deixar. Às vezes o filho vai falar bobagem, às vezes o pai vai falar bobagem. Glória a Deus. Né? Vai chegar uma hora que o diálogo vai ficar sério e vocês vão ter estrutura para ter um diálogo sério do seu filho olhar mesmo para você. Agora, pai, presta atenção no que eu vou te falar. Você precisa ter estômago, viu? Para aguentar o seu filho, soltar o lixo do coração dele e você não condenar o seu filho. Né? Porque tem muito adolescente aí que tem muita coisa reprimida no coração que não fala porque ele não confia no pai. Vai abrindo o caminho, uma hora o seu filho vai abrir o coração para você e você precisa empurrar ele para o evangelho. Quem faz isso? O pai. O pai. E aí, com o auxílio da mãe, com carinho, com jeitinho, vocês vão construir o diálogo e a sua casa vai ser uma casa estruturada e vocês vão ter vontade de ficar em casa e vai ser maravilhoso e de repente vocês vão estar assistindo filme juntos, vai ser legal demais e, enfim, é um relacionamento saudável que deve ter na casa, né? Amém, amém. Bom, gente, foi isso. Queria agradecer a presença do pastor Juliano, pastor Nilson, da Gi. E assim que a gente vai terminar nosso último dia de conferência. Mas fiquem ligados no nosso Instagram, que amanhã a gente tem mais uma programação muito legal. É isso, Deus abençoe vocês.